E estamos começando mais um Desconstruindo, cara. Hoje a suíte do episódio 25 que a gente fez da Terra Santa deu aquela pausa grande, né, cara? E aí a gente voltou com esse episódio que foi um puta sucesso. E aí, Dudu? Foi bom, né, cara? Foi excelente, Thiago. Essa suíte é excelente porque dá a possibilidade de a gente continuar com o assunto, né? Um assunto que eu acho que rendeu bastante aí. A galera gostou da participação do Fábio, que participou aí com a gente. Sim. Foi muito legal. Hoje, cara, trouxemos um convidado que é autoridade na Terra Santa, cara. Meu amigo querido aí, Rodrigo Alvarez. Rodrigo, se apresente aí. Deixa eu desconstruir o autoridade, né? A autoridade na Terra Santa só se for Jesus Cristo, porque para entender aquilo ali, meu amigo, você sabe muito bem, né? Com certeza, galera. O Rodrigo aí, cara, é repórter aí, jornalista, já passou pela Globo News, já passou pela Globo, tá aí, correspondente internacional, né? Você, talvez, pelo nome, você não se lembra, se você botar o nome dele no Google, você vai ver a cara dele, com certeza você sabe quem é, né, Rodrigo? Deixa eu falar rapidamente de você, só pra galera te situar, né, cara? Você é carioca, né, Rodrigo? Nasceu aqui no Rio? Carioca, fiquei aí, tem uns 16 anos que eu saí e comecei a rodar, né? São Paulo e depois outros países, né? Sim, você estudou no Santo Agostinho, né? Que é um colégio religioso, não é isso aqui no Rio? Foi um tempo difícil pra mim, viu? Porque era um colégio muito rigoroso e eu precisava me adaptar. Eu não era um cara muito fácil, não, né? Sempre desafiador de regras, né? E os padres muito durões, espanhóis, mas é isso. Dali eu fui pra PUC. Entendi. Eu estudei na PUC também, né? Eu tava vendo aqui que você se formou em 97. Eu entrei na PUC em 95-2. Então você foi meu veterano aí. Talvez tenha me dado uns trotes sem saber, provavelmente. Nós fizemos o mesmo curso e não nos conhecemos, é isso mesmo? Talvez você tenha me dado alguns trotes lá e nem sabia quem eu era, né? Mas vem cá, Rodrigo, como é que começou? Fala rapidamente aí. A gente quer focar aqui, já que a gente tá fazendo uma suíte sobre o programa da Terra Santa, a gente vai focar na experiência do Rodrigo na Terra Santa, que ele morou lá em Jerusalém. Mas antes, só pra ter uma noção, como é que começou essa tua entrada no jornalismo em si? Você começou a trabalhar em 96 na Globo News, não foi isso, Rodrigo? Fala rapidamente pra gente. Você saiu da faculdade, mas trabalhava antes de se formar, né? O sonho era ser escritor desde adolescente. Percebi que o jornalismo era um caminho para isso, né? Eu achava que era importante viver primeiro, experimentar e conhecer para depois poder escrever e chegar à ficção, que é onde eu estou chegando finalmente. E em 96, eu já estava ali no 7º, 8º período, a Globo News ia começar, então apareceu um cartaz na universidade oferecendo vagas para um concurso que ninguém sabia o que era, né? Abrindo um concurso. E umas amigas minhas que queriam trabalhar na TV Globo levaram o meu currículo, porque eu não queria trabalhar em televisão, eu queria trabalhar em jornal. E aconteceu das amigas levarem o currículo, me inscreverem. Por sorte, entraram 7 pessoas para aquela determinada função, que era editor de imagens. Entrei eu e as 2 amigas também entraram e mais 4 outras pessoas, depois de um concurso enorme, aí uma seleção que eles fizeram. E contou muito o fato da gente se conhecer e já trabalhar junto, né? Por isso que os 3 amigos entraram. Que legal. Então eu comecei como editor de imagem, né? Pra quem não entende o que é isso, editor de imagem é o cara que monta a matéria, né? Na ilha de edição, né? Então eu recebia ali as fitas, né? Na época era fita Betamax, não é isso? Betacam, né? Betamax era o consumidor, o profissional era Betacam, que chamava. Betacam, exatamente. Isso aí. E aí era máquina, né? Você dava play numa, gravava na outra e ia montando, take a take, né? Até ficar pronta a matéria. Eu comecei assim. Isso não era o que você queria, né? Porque você queria... É até interessante você estar falando isso, porque também tem um pouco a ver com a minha experiência, né? Porque eu comecei minha experiência, na verdade, na publicidade e depois que gradualmente eu fui pro jornalismo, porque justamente eu queria escrever mais. Eu achava que na publicidade eu não escrevia. E nessa época que você é editor de imagens, você tava de um olho assim, galgando um pouco um outro tipo de cargo. Como é que foi isso? Você queria escrever, né? Essa era a tua ideia, né? Sempre a meta foi escrever. O que eu gostava era isso. Mas na edição de imagens, o cara fica ali na ilha de edição, vem a cada hora, entra um repórter diferente. Eu gravo com eles, né, a narração do texto que eles fizeram. Então eu tava ali ouvindo o texto de, 20 repórteres todo dia diferentes. E com isso eu ia aprendendo. Eu começava a analisar o roteiro que eles tinham feito, né? Eu às vezes dava uma opiniãozinha aqui e ali. Comecei a perceber como é que funcionava a estrutura de uma reportagem. Eu sempre me interessei por estrutura, roteiro,
Janeiro. Então foi uma experiência muito boa de laboratório, né? De ver os outros fazendo. Mas até hoje eu gosto de montar matéria, né? Eu monto as minhas matérias até hoje, sempre que eu posso. Tenho até hoje ilha de edição e gosto de montar porque faz parte, né, Dudu? Ser escritor também sabe disso. A gente gosta de construir o caminho da história, né? E a montagem é isso também, né? A montagem tá muito ligada com o roteiro, né, cara? Porque tu vai colocando Exatamente. uma imagem atrás da outra, tem tudo Não a deixa ver. de ser uma forma de você construir uma história, talvez. Construir uma narrativa, Não- né, cara? Com certeza. Sem E dúvida. como- Na televisão você tem a possibilidade de contar uma história com as imagens e com o texto. Às vezes você fazer um contraponto para aquela história, né? Você tem um jogo de centro entre imagem e texto, né? Uhum. Você atuou também fazendo algumas reportagens por conta própria? Você me corrija se eu estiver errado. Não foi isso quando você esteve nos Estados Unidos? Não foi isso em 2006? Por aí? Por conta própria, na verdade, foi um pouco mais cedo, Dudu. Foi o seguinte, eu sempre fui um cara muito apressado. Uhum. E eu entrei lá, quando eu comecei a ser testado como repórter, eu fui colocado na madrugada. Aí você imagina, a madrugada no Rio de Janeiro, e no ano 2000 já era complicada. Então era só violência. Eu comecei a ficar angustiado com aquilo, né? Vendo aquelas cenas horrorosas de madrugada, né? Por todo o Rio de Janeiro, a gente rodando, Baixada Fluminense, IML de Nova Iguaçu. Você pode imaginar o que eu passei ali. Então eu disse, olha, eu não quero isso pra mim, cara. Ficar fazendo reportagem de violência na madrugada. Então eu comecei a pensar como é que eu ia fazer pra tentar uma experiência fora do Brasil. E aí eu vendi, o meu pai tinha me dado um carro, eu vendi o carro, comprei uma câmera, peguei um pouco do dinheiro pra pagar um cinegrafista profissional pra me dar umas aulas. E aí viajei, fiquei na casa de um amigo na Califórnia, era um programador, um cara que estava trabalhando numa startup lá no Vale do Silício. E eu fiquei um mês lá na casa do cara, coitado, alugando ele. Foi bacana porque eu peguei o começo da internet. Quando eu entrevistei os fundadores do Google, quando eles tinham só 200 funcionários, eles estavam tão abertos. Foi legal porque eu errei lá, eu estava gravando sozinho, né? Então eu esqueci de ligar o microfone. O fundador do Google, o Larry Page. E aí, no seguinte, eu liguei lá pra assessora, que já tinha uma assessora, e ela falou, não volta aí hoje, não tem problema não, vem às 3 da tarde. Aí eu fui lá e gravei de novo. Olha, os caras super acessíveis, né? Então, se a gente tiver algum problema aqui na gravação, não vai ficar chateado com a gente, não. Se tiver algum problema. Mas hoje os caras dão mais entrevista, né? Então foi interessante, eu peguei um momento bacana ali, Exato. e eu voltei pra direção da Globo News, eles gostaram. E aí eu comecei a abrir mais caminhos, né, como repórter. Deixa eu falar uma coisa, eu tô ouvindo você falar e eu tô verdadeiramente emocionado, não é papo furado não, porque eu quero que os nossos ouvintes... De você é verdade. Não, porque os nossos ouvintes, Thiago, eles às vezes gostam sempre dessas histórias de empreendedorismo, né? Sim. E é engraçado porque, olha só, eu vou dar um depoimento aqui. Eu, na época que eu vi essas reportagens do Rodrigo, teve uma que ele fez cruzando os Estados Unidos, desde o norte até o sul e tal, e eu me lembro que na época eu trabalhava na Star Media, na época, no Cadê Notícias, há anos atrás, e quando você olha aquilo na Globo News, você fala, pô, primeiro que é reportagem, matéria ou artigo, não sei como é que fala, assim, de uma qualidade que eu lembro das falas até hoje, né, quando ele chega lá nas montanhas rochosas, onde o americano é mais americano. Eu lembro do texto do Rodrigo, ver como é que é marcante a coisa. Mas a questão é que, às vezes, quando você olha aquilo, você fala assim, claro que não tinha nenhum tipo de inveja nem nada, mas você olha assim, pô, o cara tá numa boa, né, o cara, pô, repórter da Globo, pô, tá lá numa boa, caralho, viajando os Estados Unidos, gastando dinheiro da Globo e tal. E aí, quando você ouviu o Rodrigo falando isso, você vê que a história é outra. Exato. Na verdade, ele acabou de falar, eu não sabia disso, por isso que eu tô emocionado vendo ele falar, de verdade. Porque, quer dizer, ele foi atrás, correu atrás, não tinha dinheiro, vendeu o carro pra fazer esse tipo de coisa, essas, né? É quase que um freelancer, pode-se dizer assim, né? Então, na verdade, eu fiz as minhas férias, né? Eu já trabalhava na Globo, mas eles não me dariam essa oportunidade tão cedo, né? Então, eu na verdade, forcei uma barra. Eu fui aprender sozinho e mostrar pra eles que eu podia fazer, né? Aí fui de férias fazer isso. É o que a gente fala, né? A oportunidade, quem faz é a gente, né, cara? Tu foi lá e fez, né? Tu não esperou cair na tua mão. É isso aí. Eu sempre achei isso, olha. Eu acho sempre isso. Ninguém tá no nosso caminho. Tem muita gente que fica olhando pros outros. Pô, aquele cara conseguiu. Como é que ele tá lá? Quem que ajudou ele? Cara, faz o teu caminho. Acredita nele. Pô, uma hora você vai conseguir se você se esforçar pra isso. Eu acredito nisso. Claro que não é tão simples. Claro que tem que ter esforço, tem que ter sorte também. Mas é preciso fazer, ir atrás, né? Claro. Rodrigo sempre curtiu essa coisa de correspondente e, no caso, assim, de jornalismo
eu particularmente gosto muito do jornalismo internacional, né? Você sempre gostou disso ou foi algo que foi surgindo na sua carreira aos pouquinhos, cara? A verdade é que comecei a perceber que o correspondente, ele tinha chance de fazer assuntos que, a meu ver, eram mais interessantes, né? Porque no Brasil, apesar da gente ter muita notícia interessante e importantíssima, a gente tem questões de polícia, política, que não eram o meu interesse. Meu interesse sempre foi mais humano, em grandes histórias humanas, né? Em grandes acontecimentos. Então eu percebi que, podendo viajar, o correspondente ele tem, por motivos óbvios, né? Ele tem mais países, tem mais acontecimentos para explorar. Então essa liberdade de chegar num lugar quando o terremoto acabou de acontecer, ou no momento em que os meninos estão lá na caverna da Tailândia, né? Um acontecimento único. Então o correspondente tem uma oportunidade que eu acho que é mais interessante. Eu acho que é só isso, é pela escolha dos temas mesmo. A possibilidade de fazer coisas mais aventureiras, em certo sentido, de explorar o desconhecido, era muito sedutora para mim. Qual foi eu não quero me estender nessa parte, mas desculpa, é porque é muito tentador, né? Qual foi a sua... O que você acha, assim, a sua grande matéria, o seu grande momento na carreira jornalística? Eu sei que você entrevistou o Fidel, entrevistou o Chaves, mas eu não quero Fidel também... É foda, essas perguntas pra deixar tendencioso. Quero que você fale. Qual que foi... O que você... Às vezes nem é uma coisa grandiosa, né? Mas às vezes é algo que você às vezes é o que nos toca mais, né? Tem um lado que é emocionante mesmo. Eu digo, olha, tem uma coisa que... são dois momentos que para mim me marcaram e eu sempre me lembro deles e que realmente, como você falou, não é entrevistar o Fidel, né? Não é a eleição do Obama. A primeira foi quando eu estava começando ainda, logo depois dessa viagem que a gente falou aí para Califórnia, para o Vale do Silício, eu voltei e aí finalmente consegui um lugar como repórter durante o dia, né? Já era uma pequena promoção por causa daquela viagem para Califórnia. E aí tinha um repórter que estava saindo de férias e a plataforma da Petrobras tinha explodido um pilar da plataforma, tinha morrido 11 pessoas. O fato é que me mandaram para Macaé e eu consegui convencer a Petrobras a me levar lá. E quando eu cheguei lá, cara, a plataforma afundou na minha frente. Caraca. Depois de 4 dias ela estava parada, inclinada ali, né, quase afundando. Quando a gente chegou, em 15 minutos ela afundou, só eu e o cinegrafista e o assistente que estavam ali, só a gente que viu. Então aquilo foi muito marcante, né, foi um começo muito impactante para mim. E depois tem uma coisa que eu sonho, assim, com uma frequência enorme, talvez a cada 2 ou 3 meses eu sonho com tornado. Normalmente tornado é uma imagem, né, que as pessoas têm medo, e eu também tenho. Só que tem coisas que te dão medo e são fascinantes. Exato. Ter visto, né, um tornado assim tão de perto e sentindo ele descer atrás de mim, depois subir de novo e um pouco depois apareceu outro tornado, aquilo é tão fascinante, tão maravilhoso que eu sonho que eu tô vendo tornados. Eu sempre sonho que tá aparecendo mais um, que tá aparecendo 2 de uma vez, e é uma coisa linda, né, que eu quero voltar a ver de novo, porque a natureza acontecendo ali, né, uma coisa rara. Mas em que situação foi isso? Foi numa matéria? Foi uma caçada a tornados, né, uma matéria que eu propus ao Fantástico em 2009, se eu não me engano. Tá no YouTube aí, se o pessoal quiser ver aí, tem no YouTube essa matéria. Post pra gente ver. Eu adoro, cara, e também acho legal que é a matéria que os meus filhos gostam de ver, né, a aventura, né. Que legal. A gente passou 8 dias procurando tornado. É aquelas coisas de novo, né. Aí no 8º dia, o cara que era o nosso guia lá, que se chamava Tim Tornado, ele falou, não, gente, hoje não tem tornado, já olhei toda a previsão, aí não vai ter. A previsão não acerta, a previsão só fala assim, tem uma chance e tal. Sim. Tornado é imprevisível. Essa que é a graça também, ninguém sabe quando vai acontecer. Aí eu tava trabalhando e disse, olha, vamos lá, eu tava com o Azevedo, que era o cinegrafista, falou, vamos lá, Azevedo, a gente se vira, vamos sozinho, a gente já aprendeu mais ou menos a ler esses radares aí, vamos lá. E a gente foi, cara, e aí no caminho vimos um caminhãozinho que tava escrito Caçadores de Tornado, era uma garotada aí maluca, uns americanos que viviam fazendo isso, e a gente foi junto com eles. Cara, acho que teve 2 tornados, não foi só um, então foi enlouquecedor, e foi uma matéria fantástica no final das contas. Que legal. Cara, mas a gente podia ficar falando aqui a noite inteira com o Rodrigo, só de jornalismo. Eu vou continuar ainda no ramo do jornalismo, mas aí eu vou pular, né, pro tema aqui do nosso programa, que aí você, depois desse tempo todo, você foi ser correspondente em Jerusalém, em 2006 você foi para Nova York, em Jerusalém você foi em que ano? Você lembra, mais ou menos? 2013. Me fala primeiro, Rodrigo, como é que foi esse convite? Você já estava em Nova York. Como é que foi essa transição? Como é que foi o convite para lá? Depois de quase 5 anos, né, entre Nova York e São Francisco, eu
passei um tempinho em São Francisco também. Eu voltei para São Paulo, o diretor, né, do jornalismo, o Ali Kamel, me perguntou se eu gostaria de ir para Jerusalém. Foi um convite, na verdade, né? Eu tinha disposição, tinha demonstrado meu interesse em ter novas experiências fora, e ele falou, olha, você topa Jerusalém? Jerusalém é um lugar que é interessante para nós, vai abrir para você, pode ir. Eu falei, óbvio, né? De repente comecei a ver, porque não é só, tem duas coisas, né? Do ponto de vista imediato jornalístico, você tem o conflito, né, israelense e palestino, mas em Jerusalém você cobre também o Oriente Médio, que é outro caldeirão aí para explorar, e tem o lado religioso, o lado histórico, né, que sempre me interessou muito, principalmente pela história, né, que foi o que eu acabei abordando nos livros depois. Sim, muito legal. E qual foi a tua primeira impressão da cidade, cara, quando tu chegou? Já conhecia Jerusalém, não? Eu cheguei lá, eu fui lá a primeira vez, já quando eu fui, já sabendo que eu ia me mudar para lá. Eu cheguei lá, tinha uma tempestade, e o meu antecessor lá, que era o Carlos Delanoy, que foi muito gentil, me recebeu lá para me mostrar os lugares. Ele teve a infeliz ideia, coitado, na melhor das intenções, de me levar no Monte das Oliveiras. Estava o caos no Monte das Oliveiras, muito sujo, estava algum problema lá que os caminhões de lixo não estavam passando, estava uma sujeira na rua, chuva, tudo lotado, engarrafamento. Eu falei, não vou conseguir morar nesse lugar. Era isso, assim, a primeira impressão que eu tive, né, não foi nada, não teve nada daquela coisa mágica, não foi relacionada à história da religião, não foi relacionada ao conflito. Foi uma experiência pessoal. Olha, eu tô vindo morar nesse lugar, tá uma chuva danada, um engarrafamento danado, eu não entendi nada do que estava acontecendo ali, e eu disse, é aqui que eu vou morar, né? Então, mas aí depois no dia seguinte saiu o sol, aí eu fui conhecer a cidade velha, vi aquelas muralhas, né, Dudu, que você conheceu bem aí, e aí é impressionando, né? Claro, depois foi se tornando uma outra imagem que eu tenho daquele lugar, né? Muito mais detalhada hoje, né? Como é que foi a sua adaptação lá na cidade, o Rodrigo? Em Israel, no caso, né? Total, né? Porque é bem diferente, né? Eu tava falando aí no programa anterior que eu senti uma coisa diferente lá, porque não é que no Brasil não exista preconceito, racismo, tudo isso existe no Brasil, sem sombra de dúvida, mas lá era uma coisa que os guetos são muito... Você vê, assim, atravessa uma rua e você realmente vê uma diferença brutal, né? Eu senti um pouco desse tipo de coisa. Pra gente que é brasileiro, que se mistura mais, pra mim foi um choque nesse sentido. Então eu te pergunto, como é que foi essa tua adaptação lá? Olha, eu não sei, a minha adaptação é bem particular, como eu acho que de cada uma lá em Jerusalém sempre será muito particular, né? Porque vai dependeu muito do lugar onde eu fui morar e de quem eu conheci primeiro. Mas eu tive uma sorte, né? Primeiro, assim, por ter sucedido um outro repórter que já tinha alguns contatos lá, já tinha algumas pessoas com quem me relacionar, eu tinha a embaixada, algumas pessoas que nos ajudavam do lado palestino, algumas pessoas do lado israelense. Então eu não cheguei sem conhecer ninguém, né? E tive a sorte de ter um vizinho que era um judeu que me adotou praticamente ali. Ele gostou muito da minha família, a gente gostou muito, duas famílias se deram muito bem, um cara mais velho já, e ele resolveu me guiar. Ele começou a me levar pelos lugares, me levou para conhecer tudo que você possa imaginar. Então eu tive um super guia na chegada que me abriu um horizonte enorme. Mas aí calma, ele começou a me abrir um horizonte e começou a me abrir também a perspectiva israelense do conflito, né? Começou a me mostrar. E ele tinha uma visão bastante à direita, o que nunca... A gente brigou muito, mas nunca deixou de ser muito amigo. Isso foi interessante na história. Eu não concordo com as visões dele, mas a amizade continua forte até hoje. Então ele começou a mostrar o lado israelense com muita força. Aí eu falei, caramba, eu preciso rapidamente fazer um conhecer outro. Exatamente. Isso aí. Eu preciso ter um amigo palestino no mesmo nível que ele, porque senão é muita informação de um lado só aqui, né? Eu preciso me equilibrar mais. Aí comecei realmente a procurar e conhecer mais pessoas do lado palestino. E aí você vai entendendo que a realidade tem muitas minúcias, né? E aquela história, a realidade depende de quem te conta essa história, né? A verdade depende de quem tá contando. E aí você descobre que todo dia você tá tendo que botar as coisas na balança e entender se o que estão te dizendo faz sentido ou não, né? Foi um processo que demorou. Você pensa que lê o livro e entendeu, mas não, você tem que viver aquilo ali para entender o que é aquele conflito, né? Mas você visitava a Palestina, você ia com frequência a Palestina, não? A Cisjordânia ali? Não. Como jornalista, eu tinha direito de ir
inclusive a Gaza, que só jornalistas e diplomatas podem entrar, né? É fechado, realmente existe um bloqueio, então, mas para os jornalistas a gente podia entrar. Tinha tipo uma imigração ali, né? Um polícia israelense que te dava o carimbo. Nunca me negaram, nunca ameaçaram negar, eles sempre deixaram eu passar para Gaza e para Cisjordânia. Então eu frequentava muito. Eu tinha uma amiga que era uma palestina, dona de uma galeria de arte em Ramallah, então eu gostava de ir lá ver os objetos que ela tinha, mas na verdade ia comer com ela, conversar com ela, ouvir as histórias, né? Aí você começa a conhecer também os detalhes do outro lado, né? Legal. E, na tua opinião, assim, o que tem de melhor e pior de morar naquela região, no Oriente Médio, cara? O pior foi o que o Dudu falou aí, né? A gente tá acostumado a se misturar mais. É estranho você ver um lugar onde você é qualificado de acordo com a sua origem, com a sua etnia, com a sua religião, né? O preconceito, ele é a aberto. Base dos ações. Isso é aberto, não é velado. É aberto. Você tem, obviamente, casos de amizade, você tem casos, obviamente, de trocas, né? Existe troca, obviamente, mas qualquer tentativa de mascarar e dizer, olha, isso aqui é uma democracia onde todos são iguais e convivem aqui nos mercados, o Mahanei Yehuda é um lugar em que árabes e judeus se encontram, é mais ou menos, né? É uma democracia, sim, mas é democracia que é voltada para o povo judeu. É um Estado que é feito para o povo judeu. Os árabes estão ali, alguns convivem melhor, outros de maneira pior, mas não é uma convivência que ninguém desejaria ter. Tanto é que eles nem escondem isso, né? Afinal de contas, Israel é o Estado judeu, né? Eles, inclusive, falam bem abertamente isso. Não escondem sequer, né? Por exemplo, se eu quisesse morar lá, eu gostei muito, a experiência foi muito boa. Fiz muitos amigos judeus e tenho amigos judeus até hoje. Fiz amigos palestinos que tenho até hoje. Mas eu não poderia morar lá por muito tempo se eu não tivesse um visto de trabalho, porque não há possibilidade de eu ter um visto sendo brasileiro, porque não há interesse, porque eu não sou judeu, eu sou cristão, de origem cristã. Mesmo que eu não seguisse a religião, eu não sendo judeu, jamais conseguiria. Se você for judeu, você tem um passaporte no dia seguinte, praticamente, muito rápido. Basta uma comprovação da sua sinagoga, da sua origem, rapidamente você tem um passaporte. O que eu quero dizer só, uma palavra final sobre isso, eu quero dizer que nesse ponto, assim, adorei a minha viagem, foi muito legal, aprendi muito de história, mas nesse ponto, quando eu voltei pra casa, eu voltei com um orgulho imenso do Brasil. Desculpa até dar esse depoimento aqui, enfim, mas eu acho um orgulho imenso, porque nós temos muitos problemas, mas isso eu acho que a gente não é, mais uma vez, não é que a gente não tenha, mas lá a coisa é outro nível, cara, assim, tipo, Thiago, sabe, é uma coisa que tu não pode imaginar. Eu acho que a gente tem uma disposição muito grande para aceitar o outro, né? Existe racismo no Brasil, existem vários tipos de preconceito no Brasil, mas nós temos uma predisposição para aceitar o outro que eu acho que a gente não vê nesse lugar, né? A gente não vê no Oriente Médio de maneira geral, né? Exatamente. O racismo brasileiro, ele acaba sendo mais velado, né, cara? Porque as pessoas têm vergonha de serem racistas, porque elas sabem que estão erradas, né? Pelo menos isso aí é visto como uma coisa que não se... É negativo, né? Exato. Já é um avanço, né? Já que a gente tá falando de aceitação aqui, agora eu quero começar a falar com o Rodrigo sobre a carreira dele de escritor. Eu queria focar no último livro dele, no livro mais recente, que é o Jesus, né? O Homem Mais Amado da História. Mas antes, Rodrigo, me fala, por favor, aí, como é que foi, assim, a sua entrada nesse... né, porque você é jornalista, e como é que foi a entrada no mercado nessa carreira literária? Você falou que você, na verdade, sempre escreveu, né? Mas você lançou, o seu primeiro livro foi em 2009, se eu não me engano, não foi isso? Em 2009, justamente depois daquela viagem de que você falou, né? Aquela viagem que eu atravessei os Estados Unidos. Eu achei a experiência muito rica e resolvi escrever. Foi um livro de memórias de jornalista, que chamava No País de Obama, contando como é que estava os Estados Unidos às vésperas da eleição do primeiro presidente negro. Depois disso, no ano seguinte, teve o terremoto do Haiti. Eu vivi uma experiência muito dura emocionalmente para mim, né? 200 mil mortos, corpos no meio da rua. Eu sempre me lembro de uma cena terrível, mas era um corpo que eu via todo dia, e no dia seguinte ele tinha sido um pouco mais comido pelos porcos. Não tinha ninguém para tirar os corpos das ruas. Um cheiro horrível, né? Um cheiro de morte, né? Então foi uma experiência traumática que a única alternativa que eu vi para tirar de dentro de mim foi escrever. Eu preciso tirar
tirar isso de dentro de mim. Escrevi. Duas experiências jornalísticas transformadas em livro. Depois disso... E aí, então, só uma coisa. Então, pelo que eu tô sentindo, essa transição foi aos poucos, né? Quer dizer, parece que, na verdade, você estava ainda começando a escrever um texto jornalístico para chegar ao Aparecida, que já é uma coisa um pouquinho mais literária, seria. Exatamente. Mas a transição ainda continua, né? Não terminou. Vou te explicar por quê. Mas o Aparecida foi já um projeto diferente. Eu disse, olha, eu quero fazer um livro que tenha uma contribuição, que o livro traga algo de novo, não seja apenas as memórias de um repórter. Então eu vou fazer uma pesquisa sobre um tema que me interessa. Me interessava não pela questão de devoção pessoal, me interessava porque é um fenômeno cultural brasileiro que eu percebi inexplorado, que não tinha uma explicação, né, por que Aparecida tinha se tornado o que se tornou, qual era a história daquela imagem, né? Então eu resolvi pesquisar, e aí foi um projeto de mais longo prazo. Eu fiquei 3 anos entre pesquisar e escrever. Claro que os 3 anos aí a gente tem que dar um desconto, me mudei para Jerusalém no meio do caminho, não fiquei os 3 anos escrevendo, mas foi um processo que durou 3 anos. Por fim veio Aparecida. Foi quando a gente se conheceu, né, Dudu? Lembra? A gente se conheceu em Frankfurt nessa época. 2014, se eu não me engano, não foi? Hein? 2014. Acho que foi em 2014. Exatamente. Eu fui visitar Frankfurt e você, se eu não me engano, tinha sido convidado para dar palestras, não foi isso? Sim, foi por intermédio do nosso querido Ednei Silvestre, um grande amigo aí, também grande escritor. Esse tem muito a nos ensinar na parte tanto jornalística quanto literária, sem sombra de dúvida. Maravilhoso, realmente maravilhoso. Gosto muito dos livros dele. Depois você escreveu Maria, né? Maria foi quase a continuação de Aparecida, mas aí já entrando numa história mais internacional, né? Já aproveitando a minha vivência ali na Terra Santa, né? Vivendo em Jerusalém, visitando os lugares. E depois você fez a biografia do padre Fábio de Mello. Você rodou o Brasil com ele também, né? Foi uma experiência muito interessante. Eu conheci o padre em Jerusalém, a gente ficou próximo e das nossas conversas surgiu o interesse meu de fazer a biografia dele. Percebi uma história muito brasileira, uma história muito profunda em certos sentidos, né? Que contava muito do Brasil também, da fé no Brasil. Então me interessei e passei um ano, né, em conversas, em entrevistas com ele. Até em Jerusalém, tem parte do livro que eu narro a nossa vivência em Jerusalém, lá, ele andando por Jerusalém. Ele vai ser uma pessoa sensacional, né, cara? Sensacional. Você gosta ou não do que ele diz, tem gente Exato. que críticas ao estilo dele, eu ouço as críticas, mas eu digo, olha, eu gosto muito dele, admiro a carreira, podemos chamar assim, né, a carreira que ele fez, as escolhas que ele fez na vida não foram fáceis, ele teve uma vida muito difícil, e hoje eu acho que é uma pessoa, no mínimo, que deve ser conhecida, que vale a pena conhecer. Eu conheço ele mais nas redes sociais, assim, mas acho que cada sacada que ele tem, assim, e bem leve, né, que é isso que eu acho muito interessante dele, porque ele fala coisas da religião dele, claro, ele segue aquilo, ele é um padre, mas ele é muito leve, cara, ele tem essa leveza que eu acho muito importante, cara. Exato. Tá bem característico, ele tá seguindo bem a linha do Papa, né, cara, se for para pensar também. Isso é moderno, né, você ouvir o outro, né? Claro. E aí, Rodrigo, e tá aí você, depois desses livros, você finalmente chegou aí que Maria, Aparecida, agora você o top, né? Você foi chegou no cara, né? No cara, né? Que aí você chegou então a escrever mais recente, que é Jesus, o homem mais amado da história, né? Como é que foi? Imagino que deva ter sido do tempo que você teve lá em Jerusalém, mas como é que foi que surgiu a ideia para escrever esse livro? A ideia a gente sabe, mas desenvolva um pouco sobre como é que foi esse projeto. Desde que eu escrevi Aparecida, né? A sementinha de uma hora chegar a falar sobre Jesus já estava colocada ali. Na verdade mesmo, o meu interesse pela história de Jesus vem lá atrás, do tempo do colégio, né, que a gente falou antes, Colégio Santo Agostinho, padres espanhóis, muito bons contadores de história, e contavam aquelas parábolas. Eu sempre me interessei muito, achava aquilo tudo muito interessante, queria conhecer mais, tal, mas não me aprofundei na época. E depois, tendo começado a pesquisar sobre religião, eu precisei entender, né, os evangelhos, eu precisei entender o Antigo Testamento. Aí você começa, quando você vê, você vai puxando, né, o fio, né? Você vai começando a ler outros textos mais profundos e vai começando a estudar. Não, a pesquisa é um troço impressionante. Uma coisa você vai se aprofundando e vai cavando, encontrando mais coisas. E se você se deixa, né, levar, realmente você tem um universo enorme para estudar. Então, quando eu fiz, depois de escrever Maria, eu já me sentia, né, interessado, tentado, né, a ousar, né, falar sobre Jesus, que é sempre um pouco difícil.
início, né? Eu tinha um pouco de medo, né? Porque eu nunca quis fazer um livro sobre Jesus do ponto de vista da devoção e tinha um pouco de preocupação antes, não quando eu escrevi, mas um pouco antes. Eu tinha preocupação de que pudesse ferir os religiosos, pudesse ferir os devotos, porque eu não faria um livro para repetir os evangelhos, né? Isso não faria sentido. Então a minha proposta foi fazer um livro em que eu dissesse tudo aquilo que o nosso conhecimento de hoje, no século XXI, permite se dizer sobre Jesus. Aí voltando, né, escavando mesmo os documentos históricos, mas também os documentos que foram encontrados recentemente, falando de Nag Hammadi, né, que são os textos gnósticos que foram enterrados, escondidos, não foi por acaso, porque foram proibidos pela igreja. Os textos de Qumran, em Israel também, que foram também escondidos, né, a Biblioteca dos Essênios. Então... Que são manuscritos do Mar Morto, isso, né? Exatamente. Do Mar Morto. Então era a chance de trazer todo o conhecimento que existe sobre Jesus para uma narrativa que fizesse sentido. Porque não é fácil, primeiro, você entender os evangelhos. Eles não têm uma ordem cronológica, né? Eles obedecem a um outro tipo de narrativa que não é cronológica. Era a narrativa daquela época. Hoje a gente tem instrumentos para contar a história de Jesus eu diria, até com mais detalhes do que os evangelhos contaram. Além disso, eu não tenho nenhuma tendência, eu não defendo igreja nenhuma, nem linha nenhuma, então eu tenho liberdade para escrever tudo aquilo que existe de documento, de histórico, que existe, a meu ver, que merece ser levado em consideração, documentos históricos. Então eu trago esses documentos no livro. É isso aí. Rodrigo, aí você falou desse processo todo de pesquisa, eu sei mais ou menos o que você passou, porque eu tive lá, né? Então você pisar lá no solo em que Jesus passou ou teria passado, isso é uma deixa pra pergunta que eu vou fazer pra você agora. É dizer que, assim, eu até tava brincando, não sei se eu cheguei a falar isso no episódio, Thiago, eu tava brincando que um lugar que eu acho lindo é a Galileia. O Mar da Galileia, eu acho lindo aquele lugar. E tem a colina lá das Bem-aventuranças, que tem uma igreja. Em frente dessa colina tem uma universidade de padres, né? Uma universidade católica, ou uma coisa de seminário ali, você subindo a colina e tal. Um negócio tão lindo que dá vontade de você virar padre pra você estudar lá. Isso é sacanagem. Não, porque engraçado, a Galileia, eu particularmente acho muito linda, cara. Assim, enfim, cada parte, o Mar Morto também tem a sua. Tem o seu encantador, ainda mais que a gente conhece, né, as histórias que aconteceram ali, ou algumas que a gente supõe que aconteceram, né? É realmente encantador. E assim, eu acho que vale... Eu fiz questão, tive tempo para isso também, né? De mergulhar na Galileia, no Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Mas de mergulhar ali, tomar banho ali, mergulhar no Mar Morto, né? A gente quando pisa descalço naquelas pedras é diferente, né? De pisar com sapato, né? Então a experiência é muito rica, né? E eu fiz questão também de experimentar caminhos que não estão marcados em nenhum lugar turístico, nenhum lugar religioso, né? Andar simplesmente, né, por aquelas montanhas da Judéia, por exemplo, é uma experiência muito rica, né? Porque ali você diz, olha, Jesus pode não ter passado nesse pedacinho que eu tô aqui, mas esse aqui foi o caminho dele. Quando ele desceu da Galileia para o Mar Morto, para encontrar com João Batista, ele precisou passar por aqui, porque a rota era essa. Isso não mudou muito em 2000 anos. Então, a gente está andando praticamente pelo mesmo lugar, com a mesma imagem que Jesus viu. Isso é incrível. Né? Isso me emocionou demais ali. Senti, poxa, eu tô andando exatamente como Jesus andou aqui. Isso é muito forte. Olha. Não, realmente faz a diferença isso, falando como escritor, né, também, até como pesquisador, faz toda a diferença o environment, como é que fala isso aí? O cenário, né, que seria, no caso, um exemplo, né, a primeira vez que eu entrei numa mesquita foi em Istambul, né, então, assim, uma vez eu tinha lido que, num livro chamado Uma História dos Povos Árabes, é muito bom esse livro, que o islamismo é uma religião do deserto, né, ele fala essa tese lá, e realmente quando eu fui em Istambul no verão, cara, um calor desgraçado, e quando você realmente entra numa mesquita, você senta, lava o pé, você entra na mesquita, ela tem é fria dentro, não é fria, é fresca, porque sei lá por quê, por causa do mármore, sei lá, e tem todo o tapete no chão e tudo mais. Cara, você imagina um cara realmente entrando no reino dos céus, um cara que caminhou pelo deserto por milhas, entendeu? Ou léguas, que seja. Então, realmente, você já fazer isso tem uma diferença brutal na hora que você vai produzir uma obra. É diferente isso do que
sentar apenas e estudar documentos, ler textos históricos, e você ter a vivência também, né? Essa era uma premissa do livro também, né? Que eu precisava aproveitar a minha vivência, ter a vivência para poder contar do ponto de vista também de quem viveu ali, né? Sim. Uhum. E aí que vem uma pergunta mais polêmica que eu queria fazer a você, Rodrigo. É o seguinte, tem gente que até acha que Jesus Cristo não existiu, né? Eu quero perguntar pra você, assim, qual é essa percepção, o que é, eu sei que é meio longo você falar isso, mas tenta resumir pra gente, com todo o estudo que você fez, o que você acha que realmente aconteceu, né? Não precisa pontuar o estudo, né? Mas assim, e o que talvez seja mais tradição do que verdade ali. O que você pode, qual os highlights que você pode falar pra gente em relação a isso? Primeiro eu diria o seguinte, quando a gente começa a estudar sobre Jesus, a gente percebe que existem muitas modas na pesquisa sobre Jesus. Quando a gente fala pesquisa científica, acadêmica, a gente pressupõe que aquelas pessoas estão lidando com a verdade. Rapidamente você descobre que há pesquisadores sensacionalistas, que de tempos em tempos surgem ondas de novas ideias sobre Jesus. Uma dessas novas ideias foi na década de 60, a de que Jesus não existia. Vendeu muito livro, muito livro. Será que Jesus... Eu tenho alguns aqui na minha estante, estou vendo agora, inclusive, né? Um deles é, será que Jesus existiu, né? Mas é tão... Chega a ser, a meu ver, hoje, chega a ser ridículo pensar isso, desculpa colocar dessa forma, mas existem tantas fontes não cristãs que atestam a existência de Jesus, textos que foram enterrados e escondidos que atestam a existência de Jesus, que resistiram 1.800 anos escondidos. Alguém está acreditando que falsificaram agora um texto e fizeram ele parecer que tinha 1.800 anos, uma biblioteca inteira, não sei quantos livros e não sei quantas fontes não cristãs, a perseguição aos cristãos toda que existiu. Alguém inventou isso? Nero foi inventado também? Ou ele perseguiu os cristãos? Porque Jesus não existiu, Nero também não pode ter existido. Exato. Então, assim, a pesquisa, o estudo sobre Jesus deixa muito claro que não é sobre Jesus, não é questão de religião. O homem existiu. Agora, vamos discutir o que ele foi? Essa discussão eu entro. Exato. O Fábio fala isso também, ele falou, não tem, hoje assim, acho que não resta dúvidas, né, para estudiosos de história e tal, não resta dúvidas de que o homem existiu. Agora, se ele era filho de Deus, se era, aí já é religião, né? Aí já aí de cada um, aí exatamente, aí cada um tem a sua, mas é muito interessante. Se ele disse que era filho de Deus, é discutível. Sim. Então, assim, aí eu acho que a discussão vale. Mas questionar o rabino Jesus, o mestre Jesus, o pregador Jesus, é inquestionável. Exato. Tem outros do mesmo tempo que ele, né? Outros que, como eu coloco no livro, candidatos a Messias. Havia uma demanda enorme por um Messias. O povo de Israel esperava a chegada de um Salvador. E havia vários pregadores que foram vistos como esse Salvador. Jesus foi um deles. E esse Jesus, esse homem, venceu na história. Por exemplo, teve Simão, o mago, que não venceu, mas tinha a mesma proposta. João Batista, aliás, que homem, né? Que pregador, que força que tinha esse homem. Por muito pouco não foi ele o Jesus da história, o Messias da história. Existe no Iraque, até hoje, uma religião que prega que João Batista era o Messias e que Jesus era um falso Messias. E aí as questões são bem mais detalhadas, né? São mais, como é que se diria? Há minúcias aí a se discutir, né? Existe uma parte da vida de Jesus que na Bíblia não conta. Na sua opinião, Rodrigo, o que aconteceu nesse entremeio? Foi pro Egito, que cita-se que ele pode ter ido pro Egito, ficou estudando com os essênios. O que tu acha? Tiago, a gente tá te explorando, né, Rodrigo? A gente tá... diferenciando bem agora o que é opinião, né? O que eu trabalhei é pesquisa? Com de pesquisa no livro. No livro eu apresento as várias possibilidades. E acho que todas merecem ser levadas a sério. Eu acredito que para Jesus ter atingido o nível de conhecimento que ele teve. E há um sinal nos evangelhos sobre isso, né, que é o único sinal sobre essa época que fala que aos 12 anos ele foi ao templo em Jerusalém, esteve com os sábios e que ensinou, né, aos doutores da lei. Alguém que tem tanto conhecimento a ponto de se dizer que ele ensinou aos doutores da lei, é alguém que pode voltar e pregar com aquele nível de complexidade, porque a pregação de Jesus está o tempo todo relacionada às escrituras do Antigo Testamento
pensamento. Então, esse homem tem que ter um conhecimento. Ele não é um homem sem estudo, que não sabe ler, que sai pelo deserto pregando. Ele não é um maluco que teve uma ideia de que falou com Deus uma visão. Não, esse homem se preparou para isso. Então, eu acredito que Jesus teve que passar muito tempo estudando. Isso é uma coisa. Para estudar, ele tinha que estar em algum lugar que tivesse uma biblioteca. E não eram tantas assim, com a importância que a gente pode imaginar que tinha a biblioteca onde Jesus estudou. E aí se você começa a ver o pensamento dos primeiros cristãos, a pregação de Jesus, você começa a ver que tem alguma semelhança com os essênios. Acho difícil que Jesus não tenha tido ao menos contato com os essênios. Se ele foi essênio, eu não tenho provas, nem ninguém tem. Se João Batista foi essênio, já há mais indícios de que ele tenha sido pelo menos algum tempo da vida dele. E aí você tem uma série de acadêmicos, alguns deles que eu diria bastante sérios, que acreditam que João Batista foi um essênio, que a pregação dele, especialmente o batismo, né? Você indo lá em Qumran, lá em Israel, você vê inclusive as ruínas das piscinas de batismo. Era uma prática que já existia, não foram eles os inventores, mas eles eram os batistas por excelência. E há 200 anos faziam isso ali do lado de onde João Batista fazia o batismo dele no Rio Jordão. Então, respondendo lá atrás, eu acredito, essa é a minha opinião, não é assim que eu trato no livro apenas, eu coloco as outras versões todas, mas eu tenho a impressão de que Jesus deve ter estudado numa biblioteca muito boa, com mestres muito conhecedores do judaísmo, né, da história do judaísmo, e acho que a hipótese de ele ter vivido algum tempo que seja com os essênios é bastante possível. É uma teoria que lá em Israel se leva muito em consideração, né? A gente falou isso no primeiro programa, Thiago, mas para quem tá pegando o bonde andando, então os essênios são uma seita judaica, o Rodrigo pode me corrigir a qualquer momento, assim como tinha os zelotes, assim como tinha os fariseus e tudo mais, os essênios eram aqueles que estavam Perdão, pode falar? Não, o Joséfo, né, que é a fonte mais próxima de Jesus, ele coloca como 3 principais seitas daquela época, que eram os essênios, os fariseus e os saduceus, que comandavam o templo. E aí tem outros, né, outras linhas, como você falou, tem zelotas, outras linhas, né? E os essênios seriam mais ou menos equivalentes aos monges medievais, posso comparar dessa forma, que são os caras que viviam mais isolados, estudando e cuidando da própria terra, uma vida mais mística e religiosa, afastada da sociedade urbana, posso botar assim? Exatamente, exatamente isso, e aí isso para mim mais um elemento que reforça a hipótese de que o cristianismo tem uma origem essênia, né, porque os monges que surgiram logo no século I depois de Cristo têm uma característica muito essênia, né, de meditação, isolamento, rejeição às mulheres, né, há pouquíssimos indícios de ossadas femininas nas ruínas de essênias, né, eles tinham inclusive em livros, né, nos manuais deles, uma rejeição à mulher como algo que é impuro, né. Não, e também pela característica pacifista dos essênios, também não tinha algo assim? Os pacientes, exatamente. Eu queria dizer que você falou assim, de viver isolado da sociedade, né? Na verdade, e aí de novo, né, mostrando a semelhança de Jesus com os essênios se isolaram porque eram contra o que estava acontecendo no templo de Jerusalém. Eles denunciavam uma corrupção religiosa no templo. Eles eram contra a linha dos saduceus e dos fariseus. Então foram se isolar para pregar e entender e viver a religião da maneira como eles acreditavam. É isso aí. Em Qumran, que é no Mar Morto, né? Que é ali perto do Mar Morto, né? Isso é o deserto perto, ali, né? Exatamente, e muito perto do ponto onde se acredita que João Batista fazia os batismos dele. Então, mais um motivo para se acreditar que João Batista esteve entre os essênios, né? Ele também pregava contra Jerusalém, Jesus também pregava contra Jerusalém, tanto que Jesus demorou muito para pisar em Jerusalém, né? Ele pisa para morrer, né? Pelo menos o que os evangelhos nos relatam é que a visita de Jesus a Jerusalém é às vésperas da morte dele, ou seja, Jerusalém para Jesus era um lugar complicado, era um lugar que ele temia, não era a cidade santa como nós vemos hoje, né? Ainda que fosse santo. Tudo isso é muito emocionante, cara. A gente podia continuar falando aqui durante um tempão. Tiago, vamos entrar então em nossa parte final do programa, Tiago?
Sim. Vamos fazer aqui a leitura de alguns comentários aí dos nossos ouvintes. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai comentando. Vamos lá, então eu vou ler o primeiro ouvinte, cara. O primeiro comentário foi do Leandro Lima dos Santos. Ele fala assim: boa noite, Eduardo e Thiago. Curto muito o podcast de vocês. Gosto do cuidado com que vocês têm com ele e não me importa que só existam poucos episódios, porque eu escuto mais de uma vez. Inclusive, estou aproveitando que vocês publicaram os programas antigos no YouTube para escutá-los de novo. Publicou todos eles, né, cara? Lançou um por dia. Claro, pá. Legal. Fiquei com muita vontade de conhecer a Terra Santa, pois gosto bastante de história e arqueologia. Em 2014, viajei para a Itália para comemorar os 50 anos de uma grande amiga. Adorei conhecer todas aquelas cidades antigas. Senti muita emoção quando entrei na Basílica de São Pedro, e essa minha amiga chorou muito. Fico imaginando o que aconteceria se ela fosse a Terra Santa. Eduardo, a pasta que você falou deve ser o maná, que seria o alimento que Deus mandou para os judeus no deserto. Aprendi que é o tefilin ao ler o romance O Físico que você indicou. Um muito complemento. Tu adora, né? Tu sempre comenta. Uhum. Um complemento. Na tradição católica, João Batista foi decapitado e sua cabeça entregue em uma bandeja de prata para a filha de Herodes. Eu não sabia disso. Enfim, uma recomendação. Gosto muito de comida árabe. Quem mora no Rio de Janeiro pode encontrar ingredientes para um bom jantar árabe na Casas Pedro. Desculpe, me empolguei. Ele escreveu pra caramba, ele falou que escreveu muito, né? Pode crer, eu li esse comentário. Muito interessante. Rodrigo, como é que era a comida lá? Você adaptou bem a comida lá em Israel, cara? Como é que foi? Eu sei que você fazia uns carneiros aí que você até me convidou. Eu tive que abrir mão, né, da minha alimentação, que era só peixe, né, coisas do mar, porque lá não tinha uma oferta muito boa, como a gente tem no Brasil, né, de peixe. É muito reduzida a oferta. Então eu comecei a dizer, bom, vou comer o que eles comem aqui, que eles têm de melhor, que é o cordeiro, né? Pasto, né? Então sempre, ele já é bio, né, orgânico, né, por natureza, porque ele é criado solto. Então eu aprendi a fazer os cordeiros lá de várias formas, mas gostava muito de fazer na panela, aquele que você deixa 12 horas cozinhando, com folha de louro ali, você coloca outros temperos ali, eles têm muitas especiarias ali, né? Então eu amo demais, a casa ficava cheirando por 12 horas pra você jantar aquele cordeiro derretido. Eu vou te falar, uma das grandes frustrações da minha vida foi essa, porque eu sempre sonhei ir pra Jerusalém, eu planejei e falei, olha que legal, vamos lá encontrar o Rodrigo, e vai ser um barato, ainda vou, eu adoro o cordeiro, cara. Aí eu, liguei pro cara, não, já tô em Berlim na época. Eu te faço uma proposta, Dudu. Você vem me visitar aqui na França e eu faço o cordeiro. Você e o Thiago vêm me visitar aqui. Ficamos 12 horas sentindo o cheiro de cordeiro e conversando sobre Jesus, sobre ficção, sobre outros assuntos, e aí a gente janta o cordeiro. Beleza. Vamos para o comentário aqui da nossa Laura Hoffman, Thiago. Laura Hoffman, que é judia aí, amiga nossa aí também. Vamos ver o que ela tem a dizer aí. Ela diz o seguinte: que bom que finalmente Desconstruindo voltou. Parece que foi ontem, mas lembro claramente dos primeiros episódios. Lembro com muito carinho, porque sem dar muitos detalhes de uma época sofrida da minha vida, foi ouvindo esses primeiros episódios que eu comecei a me recuperar. Que bom que a gente pode estar com alguns ouvintes aí próximos, né? Mas, Eduardo, você ainda me deve Desconstruindo sobre artes marciais. Não vale os dois Nerdcasts sobre MMA, nem mesmo com participação do Demian Maia. Sobre o Desconstruído Terra Santa, eu gostaria de dizer que adorei. Fábio, falando pro Fábio aí, que participou do primeiro. Se você acha que foi estranho conhecer o local sagrado de outras festas por ser bandista, eu tenho uma coisa a dizer: sou judia. Apesar disso, eu me considero uma pessoa com necessidade de fé e contato com o sagrado. Adivinha onde vou a cada 15 dias para rezar? Não sei, será que ela vai numa casa de santo aí, Thiago? Não sei. Deve ir, né? É provável. Ela fala o seguinte: considero-me esclarecido em vários aspectos. Contudo, em relação ao Estado de Israel, olha, Rodrigo, aquela coisa que a gente falou. Eu sei que sou prejudicado em minha visão, pois, embora racionalmente eu saiba que as políticas de hoje em relação aos palestinos sejam desumanas, eu não consigo entender que não aceita a existência de Israel. Em relação à Massada, esse é o sentimento da maior parte dos judeus. Lembra que o Fábio falou que subiu lá e tudo? Claro que eu espero que a história não venha se repetir nesse caso, que os judeus não precisem morrer de novo, né? Até porque um dia eu quero ir pra lá. Com a diferença de que pra mim seria bem mais perigoso adormecer no Mar Morto e acordar na Jordânia. É verdade. Rodrigo, você foi a Massada, cara? Com certeza, né? Foi incrível também a história, né? A perseguição dos romanos a eles, né? E a luta ali, e a não entrega, né? Isso é interessante, um povo que não se entrega, né? Exato. É importante dizer, sabe? A gente falou aqui sobre a questão judeus, palestinos. Acho muito importante dizer que, até para esclarecer, né, minha posição, eu defendo muito a existência e a saúde, né? O bem-estar do Estado de Israel. Eu acho que eles têm o lugar deles, estão fazendo um belíssimo país ali, construindo um belíssimo país, mas entendo também que há
uma preocupação grande que tem que se ter com outro povo que está ali, né, que está sofrendo para que um outro Estado cresça. Acho que os dois Estados podem coexistir. É exatamente o que eu eu concordo totalmente com tudo que você falou. Thiago, vamos pro último comentário, cara? Vamos sim, cara. Eu vou ler o comentário do Rafael Soller, que sempre acompanha a gente, todos os episódios ele comenta, né, cara? Outro cara que tá desde o começo com a gente. Ele coloca, finalmente, mais um Desconstruindo. Acho que essa falta de regularidade, entre aspas, nas publicações já se tornou uma marca registrada do podcast. Sempre que aparece uma atualização no feed, ocorre um mini momento de alegria no meu dia. Aí, o tema do programa foi excelente. Acompanhei a viagem do Eduardo pelas redes sociais e parece que ela foi realmente incrível. Um dia ainda quero ir a Jerusalém, esse lugar onde o antigo e o novo existem ao mesmo tempo. A participação do Fábio no programa foi muito boa também, com ótimas informações e comentários precisos. Abraços e continuem um bom trabalho. Cara, o Rafael sempre com a gente, né, cara? Vamos pras curtinhas, cara. O Mike Wevani, deve ser isso, diz que não é muito fã de programas sobre viagens, mas gostou do conteúdo histórico. Engraçado, né, cara? Realmente, a gente tem vários tipos de programas. Provavelmente alguns devem gostar mais de um tipo, outro de outros. Mas é legal ele ter escutado e ter gostado do conteúdo, né, cara? Achei bem interessante esse comentário dele. Dan Falter diz que adorou o programa e nos parabeniza especialmente pelo respeito e cuidado que tivemos ao tratar de temas tão complexos e polêmicos. Isso faz parte da nossa proposta, né, Dudu? A gente nunca desrespeita a religião, etnias. Isso aí é muito... A gente tenta respeitar muito mesmo. E o Leandro A fez uma lista nos comentários do blog com 55 itens citados no programa para estudar mais tarde. Isso foi impressionante, né, cara? Né? Impressionante, cara. Eu falei, pô, será que a gente falou disso tudo? Aí eu li os 55 tópicos e realmente a gente citou no programa coisas que ele anotou e para pesquisar no futuro. Vai ficar 10 anos pesquisando, né? Eu achei muito interessante o comentário dele. Esse assunto aí é muito vasto, muito interessante. Rodrigo tá aí, a gente tá recebendo o Rodrigo, tá sendo maravilhoso. E a gente, como eu falei várias vezes, a gente podia ficar aqui durante muito tempo falando, né? Então, pra encerrar, Rodrigo, eu queria perguntar pra você aí, antes de encerrar, fazer uma última pergunta, cara, já que a gente falou tanto aí de Terra Santa, de Jesus e tudo mais. Claro, a gente tem muitas coisas pra falar, mas no caso do cristianismo, cara, na sua visão pessoal e também até profissional, não sei como você prefere dizer, o cristianismo, o que foi que trouxe de bom aí pro mundo, né? Eu até falo assim, por mim, eu acho que, na minha opinião, claro, a gente tem várias críticas a fazer à igreja e tudo mais, mas pra mim, eu acho que o cristianismo trouxe uma coisa bem interessante, que foi a valorização da vida. Isso eu acho que eles realmente têm. E eu te perguntaria, cara, depois de ser morado, e já que a gente tá falando aqui especialmente de cristianismo por causa do livro Jesus, que foi o mais recente, me fala um pouco sobre isso, cara. Qual é a sua percepção em relação a isso? Olha, é um pouco parecido com o que você disse. Eu acho que, apesar, né, dos grandes problemas que houve ao longo da história, não precisamos citar aqui, foram inúmeros, né? A religião trouxe problemas graves também, mas o cristianismo, né, veio num momento de muita selvageria, né? O ser humano se matava, né, um ao outro, né? Os seres humanos se matavam com muita facilidade. Qualquer crime era motivo de pena de morte, né? E um ódio muito grande. Então, o cristianismo, ele não inventou, honestamente, não há uma invenção de uma ética pelo cristianismo. Jesus não inventou a ética que ele pregou, mas ele trouxe o que havia de melhor na ética judaica. Ele trouxe dos essênios e do judaísmo de maneira geral o que havia de melhor, que era o amor ao ser humano. Quando eu coloco o título do livro, O Homem Mais Amado da História, há um sentido duplo aí, né? Porque ele foi mais amado, porque ele pregou o amor e porque ele ensinou a amar. Então a palavra amor, para mim, está o tempo todo associada a Jesus e ao cristianismo, né? Até o próprio sentido de caridade, né? De fazer bem ao outro sem esperar nada em troca. Isso é importante, né? Essa noção de que o bem deve ser feito sem a espera de uma recompensa. Exato. Isso é um pensamento que o cristianismo consolidou, não que ele tenha inventado. É importante dizer, né? Há poucas inovações no sentido ético e moral que vieram do cristianismo, mas ele consolidou pensamentos que eram difusos, que estavam no judaísmo
que eram pregados e exercidos por uma parte, mas que não eram dominantes. E trouxe isso não só para Israel, mas para o mundo. Ou seja, o cristianismo universalizou os melhores, a meu ver, os valores morais e humanos mais importantes do judaísmo. Essa, para mim, foi a grande função do cristianismo, né? Ensinou para a humanidade inteira valores importantíssimos de respeito e amor aos outros seres humanos. Cara, fechou perfeito, hein? Excelente, cara, excelente. A gente estudou no Santo Agostinho, ó, faz discurso melhor do que qualquer um aqui. Rodrigo, pra encerrar, fala aí o que você quiser falar, cara. Seu jabá aí, as suas redes sociais, se a galera encontra. Fala, o microfone é aberto pra você, pra gente encerrar o programa aí. Qualquer recado que você queira dar para os nossos ouvintes. Você, escritor, Dudu, sabe muito bem que o escritor gosta de falar do livro que ele está escrevendo, não do que ele já escreveu. Claro. Então, o que eu gosto que queria falar é do meu livro. Eu estou escrevendo minha primeira ficção, a gente já conversou disso, né? Pessoalmente, algumas vezes. Finalmente, eu encarei esse deserto, né? Essa travessia de sair da não ficção para ficção. Lembra que a gente falou lá atrás da transição do jornalismo para a literatura? Eu falei que estava continuando. Na verdade, agora eu estou chegando em outro momento, que é o momento da ficção. Não vou deixar a não ficção, mas eu estou escrevendo um livro chamado O Imortal, que conta a história de um corpo encontrado na Sibéria e as consequências do encontro, né, desse achado arqueológico para um mundo, um universo em que muitas pessoas almejam a imortalidade. Então é uma saga. Olha, então, né? Pô, já me interessei. Eu tô sentindo um cheiro aí de fantasia, um pouco de ficção científica. Eu não sei se tô certo, mas gostei desse cheiro aí que você falou. Gostei. Certíssimo. Tem um namoro aí com a fantasia, tem um namoro grande com a ficção científica, mas também com a pesquisa histórica, né? A pesquisa sobre paleontologia, arqueologia, a pesquisa sobre as tendências científicas atuais, né? Para onde está indo a ciência, a evolução do cérebro, pesquisas com o ser humano, né? Então é um livro que atravessa um período longo da história da humanidade, é um deserto longo aí também, né? Pô, que legal, é uma premissa muito boa, hein? Tem ideia, Rodrigo, de quando acaba essa fase? Na verdade, eu tô com o livro já escrito na fase de revisão, né? O Dudu conhece bem, a revisão precisa ser criteriosa, então estou relendo o livro nesse momento, ajustando aqui e ali, fazendo, né? Cuidando da coerência do livro todo, de detalhes. O livro vai ser lançado no começo do ano que vem. Ah, que legal, cara. No começo do ano que vem. Vou estar aí, espero, óbvio, convidar vocês, espero encontrar vocês no lançamento. Que legal, vai ser uma estreia, né? Uma estreia da ficção. Show de bola. Quem quiser te encontrar, Rodrigo, acompanhar você pela internet, você tem Instagram, tem Twitter, Facebook, você mexe com isso, não? O que eu uso mais é o Instagram. Tem o Twitter, que uso também, mas uso mais o Instagram, que é Rodrigo Alvarez Escritor. Estou todo dia agora no programa Em Ponto da Globo News de manhã, comentando assuntos internacionais, trazendo notícias do mundo aí. Também é um espaço interessante. Um jornalismo, a meu ver, né, que a Globo News tem feito de maneira geral mais moderno, falando muito abertamente, muito livremente sobre tudo, né, que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu estou com a parte internacional do programa que estreou de 6 às 9 da manhã, todo dia na Globo News. Então legal. também é legal. Muito bom. Tu vê, Thiago, tu vê que o cara é outro nível, né, Thiago? A gente fala, onde o cara pode se encontrar no Instagram, redes sociais, Globo News. Globo News, ali tu me encontra, das 6. Muito legal, cara, muito legal. Cara, foi isso, Dudu. Acho que ficou uma suíte muito boa, cara. Beleza, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aí. Valeu por aceitar conversar com a gente. É isso, cara. Valeu por esse tempo aí, foi muito legal, cara. Acrescentou demais, assim. Puta experiência, cara. Muito legal mesmo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima.